ela disse o seguinte assim, ó, Bentinho precisava de ajuda mesmo. Ele não poderia ser quem quisesse ser, ele não poderia ser verdade. A sociedade e o entorno não permitiam? Será que seria isso? Será que era a sociedade e o entorno que não permitia? Ou que ele julgava? Que não permitia. Responde aí, Léo. Era a imagem, né? Porque ele era o herdeiro, né? O Tinha que fazendeiro. preservar. Ele tinha que preservar a preservar. imagem. Ele realmente não podia ser quem Eu ele acho queria, assim também. né? Novamente, estamos falando de viver de aparências, né? Nada muito atual, talvez. Brincadeira, não. TikTok, Instagram, né? TikTok, Instagram. Nada mais. E- Quem é e- essa música? Zé Augusto? Qual? Aparências nada mais. Acho que é do Zé Augusto. Sustentaram É do Zé nossas Augusto. vidas. E apesar de mal vivida. Faltou o violão aqui. A memória Agora, seletiva. é a memória seletiva. Esquece Mas como- assim, o grande... E Machado de Assis é excelente nessa condição de colocar a imagem. Porque ele coloca isso no livro de forma sutil. Porque agora sim, né, a gente falando disso, me veio à memória aquele momento em que não sei se era o Bentinho, a Capitu na casa do Bentinho, que vê uma foto da mãe dele com uma joia, e ela fala, né? Ah, e essa joia, da onde é? Daí ela fala, é dos tempos áureos, dos bailes do Império, né? Aonde ela frequentava a alta cúpula. Era da nobreza. né? Alta cúpula, né? Que foi, na verdade, na coroação do imperador, né? Que ela tirou aquela foto, que ela esteve na coroação, nos camarotes lá, né? E falava toda essa condição. Então, veja, e é de forma sutil que vem trazendo isso. Perfeito. Né? E você vai entendendo a relação. E isso vai ficando evidente quando o Bentinho chega lá no seminário também e fala, né? Que o Escobar pergunta. E nesse momento, eu juro para vocês, eu joguei o Escobar. Porque quando o Escobar, né, foi visitar o Bentinho e viu o que o Bentinho tinha e depois deu aquela assim... Fala aí quantas casas sua mãe tem, o aluguel, pra você ver se eu não faço a conta de cabeça. Parecia que o cara já tava armando o negócio. Armando, né? Já Vou tava... mostrar que eu sou bom, né? Exatamente, já tava armando o negócio e, cara, na hora, assim, pra mim, eu já julguei o Escobar, juro pra vocês, eu julguei o cara, falei assim, putz, esse Escobar é um interesseiro do caramba, né, Talvez velho? ele seja mais interesseiro que a Capitu, né? Exato, exatamente. O cara, ó a jogada do cara. Tanto Mas ele era brother, né, velho? Não sei, né? Não sei. Não vivi lá, né? Vou saber. Mas, Não cara, coloca minha mão é no um negócio fogo. sensacional. Mas isso que você coloca, olha só que bacana. É um outro conflito. Porque quando ele se dá conta que a Capitu é uma pessoa mais avançada, é uma pessoa mais, vamos dizer, exerce mais poder sobre ele do que ele sobre ela, e ele sendo todo o portador de toda aquela carga de herdeiro, da realeza e tal, tudo mais. Varão, tal. Quer dizer, como é que ele quebra com isso? Como é que ele quebra essa impossibilidade dele de dominar a relação? Ele manda ela embora. Ele joga a dúvida, condena ela, manda ela embora e pronto. Agora eu tô na minha casa, eu sou o macho alfa. Tanto é que ela ele tá fala. lá, eu tô mantendo ela, meu filho tá lá, tô mantendo ela, ninguém sabe que ela me traiu, entendeu? Então, eu não sei se era essa a intenção de Machado ou não, eu não sei. Mas é evidente que esse conflito que existe, né, em quem ele é, na identidade dele, na relação dele com ela, o Escobar, volto a dizer, ele só começa a desconfiar dela e a pirar depois da morte do amigo. Sim. Parece que a morte do amigo foi mais impactante. Quer dizer, se ele traiu e tinha um filho de 4, 5 anos na época, não me lembro. Sim. Quer dizer, essa traição foi há muito tempo atrás. Por que Sim. só depois da morte do amigo ele caiu a ficha? Pô, a ficha demorou para cair. E outra, pai é quem cria, não é quem faz, né? Pois é. Exato. Mas assim... Vai falar isso pra Pablo Escobar, viu? Mais uma vez, mas mais uma Falando de vez, Escobar, né? eu condeno a frouxidão do cara que fica vivendo com essa angústia sem passar a limpo a história, É fato. né? Ele não foi homem o suficiente pra chegar pra Capitu e falar assim, vamos conversar? Eu tô com um pulga atrás da orelha. Ele não foi homem o suficiente pra fazer isso. Não foi. Não faria. Ele não Pra foi homem. ele tinha que manter Pra aquele... pelo menos sarar essas paranoias que ele tinha. Porque Não. no livro eu identifico um cara paranoico. Mas quem tem quem é mas- assim não muda. Quem Mas, tem na verdade, assim não acha que é assim, na verdade, cara. a única pessoa
que do começo ao fim sabe, né, ou imaginava que realmente teve alguma coisa e que Capitu traiu o Bentinho, foi Bentinho. Para todo mundo no resto da história, tava tudo certo. Tá tudo certo. Tava Pessoal, tudo certo. Verdade, ninguém desconfiava disso. Não, ninguém. Aqui é uma mesa de boteco, não Aqui é? é, Sim. aqui é. Então tá, onde que é o banheiro? Vocês podem tirar sarro de mim, mas eu já tô na quarta cerveja, eu preciso ir no banheiro. Vai lá. É 1 minuto. Achei que ele tava só ir falando do reto. livro. Reto, só Achei reto. que ele tava falando do livro. Só Vocês errado. podem falar mal. Agora Vai lá, né? Vai lá. Mas assim, em momento nenhum ele se entrega, né? Assim, as pessoas saibam ou acham que houve todo esse mecanismo de traição, de situação. Por que não? Porque o Bentinho, em momento nenhum, ele coloca isso, torna isso público. Em momento nenhum isso se torna evidente. Tanto que a única vez que ele fala para o Ezequiel que ele não é o pai do Ezequiel é quando o Ezequiel tem 5 anos e depois o Ezequiel nem lembra mais desse momento. Nem vivencia isso. Tanto é que ele volta, né? Que ele vai trazer, ele tem toda aquela condição. Inclusive, a Capitu dá uma dura nele por causa desse episódio, dele ter falado isso Sim. pro Ezequiel. Sim. Eu não lembro o que ele fala, mas Não, ela fala assim para ele que... Já entendi, né? Você tem ciúmes até de quem já tá morto, né? Mais ou menos É, alguma coisa tipo, assim. ele Tipo, tá cara, você não tem noção do que você tá fazendo, tipo isso, né? E a Capitu, cara, ela, por mais que fala que nem, por exemplo, quando ela foi lá pra Suíça, né? E ele voltou pra cá, ela escrevia pra ele, ela tentava ainda se reaproximar, mesmo ele tendo esse pensamento, ela tentou vamos dizer assim, de uma certa forma, talvez, se reconectar com o Bentinho, né? E ele não. Mesmo porque ele queria aquilo, né? Manter a posição e manter aquele eu fico aquele pensando... status quo que, na verdade, nunca existiu. Agora sim, se você exercer um pouco de empatia nessa discussão toda, que livro instigante, né, cara? Mas se você começar a exercer empatia nesse livro todo, você começa a ser solidária a Capitu, porque, tipo assim, o que ela pensou quando foi mandada pra Suíça? Não sou mais amada. E no livro, vários momentos, principalmente no começo, antes de ligar essa chave do Bentinho, em começar a desconfiar da Capitu, ele descreve ela numa doçura sem tamanho. O episódio das tranças, quando ele entra no quarto, vai pentear o cabelo dela, e ela vira, né, assim, a cabeça, e se aproximam, e rola o beijo. Cara, Stan Lee, né, no filme Homem-Aranha, coloca o beijo de ponta cabeça, assim, né, mas o Machado de Assis foi o primeiro a fazer isso. E o primeiro a registrar um beijo numa obra literária nessa época, né? Sensacional isso, chupa Stan Lee. Stan Lee já foi também, né? Mas chupa Stan Lee, porque foi sensacional a doçura com que é descrito toda essa cena do amor que ele sentia pela Capitu. E em todos os momentos que ele narrava ali, por mais que ele dava sinais de que ele tinha motivos para desconfiar dela, na minha opinião, Capitu amava Bentinho com muita força. Sim. Com muita força. Eu também acho. Tanto é que quando ele foi estudar, ele ficou 4 anos fora. Ela voltou e ela cumpriu a promessa. 5? 5 anos, verdade, Léo. 5 5 anos fora, porque teve um ano de seminário, né? 5 anos fora. E quando ele voltou, ela cumpriu a promessa. Ela não fez o que o José Dias dizia. Ela não agiu daquela forma. E tanto é que quando eles voltaram, logo depois que ele voltou, não demorou muito, eles casaram. Acho que 1 ano depois, não foi nem isso, né? Sim. Eles casaram. E ela honrou a promessa que ela fez. E tanto é que, veja, ela disse que casaria com ele e viveria para sempre com ele lá, né? Quando eles fazem a promessa. Tanto é que mesmo depois lá na Suíça, mesmo o Bentinho não retornando as cartas, não fazendo essas ações, em momento algum a gente fala que Capitu teve outra pessoa. Não teve. Não teve e eu também percebo isso, que ele gostava dela, ela gostava dele, né? Jogou essa condição da traição, talvez mais pela conflito que existia na identidade dele, do que, não sei, é uma percepção minha. Eu entendo que ele mandou ela embora e mandou a criança embora mais para não ficar se lembrando do passado e tentar ter um novo começo, né? Tentar seguir a vida de uma outra forma do que qualquer
falta de amor ou falta de... Foi mais para proteger ela do que para regredir com a relação. Talvez até para Era uma forma dele pensar, dele fazer isso, né? Como para ele era tudo deturpado, não partia dele, ele tinha aprendido com a mãe. Pois é. E a dissimulação que ele descrevia dela, a gente não pode descrever que ele também dissimulou. Ele dissimulou em alguns momentos. Um deles foi justamente o momento em que os olhos dele se encontraram com os de Sancha, em que eles se tocaram. Olha, houve afetividade ali, assim como houve com Escobar, houve com a Sancha. Foi um negócio passageiro, né, que não deu em nada, e depois ele falou que foi só fruto da imaginação dele, que não houve correspondência dela, porque ele sabia que ela leria aquilo e também quis preservar a Sancha, né? Então, a ideia do macho alfa, né, que tem que preservar a mulher. Então, acho assim, tem muitos elementos aí, mas eu acho que foi, eu não lembro quem comentou, né, mas a gente julga o outro, às vezes, pelos valores ou pelas vivências que a gente tem. É isso aí. Ele dizia que Capitu dissimulava, mas será que ele não dissimulava? Ele dissimulou também. Né? Desde o começo ali na narração, ele está dissimulando a situação. Ele dissimulou.